Aí, falar uma coisa aqui pra vocês. Tô de saco cheio da violência, meu. O seu governador tinha que dar licença pra polícia matar bandido, meu irmão. Isso mesmo. Sentar o dedo na vagabundagem, meu irmão. Porque pra mim, bandido bom é bandido morto. Só assim a gente vai voltar a ter paz nesse país. Você sabia que isso já foi aplicado no Rio de Janeiro? Isso mesmo. O governador não só dava licença pra polícia matar, como premiava quem matava o bandido. Olha que maravilha! E ó, deu resultado, hein? Quer ver só? Escuta essa história aqui que o Luiz Eduardo Soares, um dos maiores especialistas em segurança pública, tem para contar pra gente. Se liga só. Em 1999, nós estamos herdando o quê? Um governo do Partido da Social Democracia Brasileira, um partido modernizante, o partido da racionalidade, que nos legara o quê? Gratificação faroeste. O general Cerqueira, que foi um dos responsáveis pela intensificação da brutalidade, da violência policial. Não só pela gratificação faroeste, que era incorporada ao salário, que estava associada diretamente à violência letal, e os autos de resistência explodiram, mas porque aceitou que o BOP deixasse de reconhecer a rendição. Quando a unidade de policiamento especial, quando o batalhão de operações policiais especiais, o BOP, deixa nos anos 90, no período Marcelo Alencar, general Cerqueira, deixa de aceitar rendição, o que provoca, o que produz? É muito simples entender isso. Exige que o suspeito, acuado, lute até a morte. Se não há rendição possível, só lhe resta lutar até a morte. Isso significa o quê? Investir em armamento mais e mais pesado, evidentemente, porque a questão passa a ser agora de um confronto cuja consequência só pode ser ou a morte ou a vitória, a qual implica a morte do outro que passa a ser o inimigo. E vocês se lembram, isso levou a uma espiral na qual muitos policiais foram mortos, foram assassinados, covardemente, pagaram com a própria vida. Porque, evidentemente, os traficantes passaram a se armar e se antecipar numa guerra que foi declarada pela Secretaria de Segurança Pública como uma medida política. Eu digo para a dona Maria, a senhora quer que seu filho vive em casa? Correto, eu também quero, a senhora está certa. A senhora aceita que a polícia bate qualquer um, porque o que está importando é que a senhora tenha segurança que seu filho vive em casa. É verdade. Não importa direitos humanos, certificados, diplomas internacionais, valores que nós todos cultuamos nas instituições. Não lhe importa, porque a senhora quer viver em casa e, portanto, a senhora precisa de uma polícia forte, liberada para matar, para defender o seu filho. Sim, é isso que eu quero, é isso tanto que a senhora quer. Está certo, eu compreendo, nós temos que compreender isso, em primeiro lugar, a vida do seu filho. Mas veja, se a senhora fizer isso, a senhora vai provocar a insegurança para o seu filho e para os nossos filhos. Por quê? Quando nós damos ao policial na ponta liberdade para matar, lhe damos também liberdade para não fazê-lo, para não matar. E não matar pode custar muito caro. E pode se converter numa moeda que se inflaciona e que se torna muito atraente. Claro, se não me custa nada matar, até ao contrário, se aumenta o meu salário potencialmente, eu posso dizer ao suspeito, olha, não me custa nada matá-lo, eu vou ter benefício com isso, mas eu posso não fazer isso. Quanto é que você vai me dar? O primeiro passo, portanto, é nos becos escuros, a negociação, face a face, com o suspeito. Mas como toda a economia da corrupção também segue suas leis de racionalidade, segue a sua lógica, é natural. Então, qual é o próximo passo da economia criminosa, corrupta? É passar para um estágio superior de organização. Apontar a arma, chegar próximo do suspeito, o policial pode morrer nessa brincadeira, isso é muito complicado. Então passaram-se a alugar casas, para as quais eram conduzidos os suspeitos sequestrados, nas quais se processavam as negociações com seus advogados ou familiares ou cúmplices. Um avanço na evolução da economia da corrupção. Mas isso também era problemático, havia muitas deseconomias, muitas irracionalidades aí. Era preciso prender, conduzir até uma casa, mantê-la clandestina. Era preciso sempre se trocar de casa, pagar aluguel, desaparecer com o corpo quando fosse necessário chegar a esse extremo. Havia reações possíveis, muito caro. Muitos preços se pagam. Isso eleva também o preço da liberdade de sequestrar. Então se dá um passo a mais na evolução da racionalidade do crime, desse crime policial, que é
arrego. O arrego, cuja corruptela, né, no nosso idioma é o arrego, que é o contrato. O acordo é muito mais racional, economicamente, e do ponto de vista social, porque você privatiza lucro e terceiriza risco. Você não precisa prender ninguém, você faz o acerto. E o acerto passa a ser o padrão que rege as relações de setores corruptos da polícia com os setores corruptos da população que se dedicam, por exemplo, aos negócios com drogas no varejo, por exemplo, né? Os chamados traficantes, etc. Isso se faz à luz do dia, porque não há nenhum pudor, porque as máscaras todas caíram, porque não há legitimidade mais, não há confiança mais, as instituições se degradaram, e essa passou a ser a prática corrente. Liberdade para matar significa liberdade para negociar a vida, significa autorização para desrespeitar toda a legislação, significa a abertura do espaço no centro, no coração do que é público, do que é bem público, para os interesses privados com sua voracidade mais selvagem. Significa estímulo à criminalidade no seio das instituições policiais. Com que polícias nós vamos contar, então, se nós estamos apostando na sua devastação, na sua degradação? Dona Maria, pensa, Dona Maria, nós vamos dar liberdade para matar, não tem mais lei. E aí, o resultado é esse que a senhora está colhendo, porque o que nós temos hoje no Rio, está inquietando a senhora e todos nós, é fruto da inexistência de instituições policiais que mereçam esse nome. Não porque os policiais não mereçam esse nome e não mereçam todo o nosso respeito. Eles arriscam sua vida por salários indignos. Não são respeitados nem pela população, nem por suas instituições, mas porque, como instituições, segmentos se corromperam em número superior à possibilidade de absorção democrática. Não há mais república. Nós não dispomos mais de máquinas institucionais que mereçam crédito popular. Perguntem à população, não é só a Dona Maria. 85% consideram inconfiáveis essas instituições, e essas pessoas não estão malucas, estão observando o dia a dia. As negociações se dão à luz do dia. O arrego é, portanto, uma espécie de epitáfio, né, da credibilidade dessas instituições. Vocês entenderam que, para além dessa questão se deve ou não deve matar bandido, o mais importante que essa história ensina pra gente é que a gente não deve acreditar em respostas prontas e simples como solução para problemas tão complexos como é a questão da segurança pública? Você entendeu que às vezes uma solução que à primeira vista parece ótima, na verdade ela pode agravar o problema ou até mesmo criar um outro problema? E é por isso que a gente não pode ficar nunca com a primeira vista. A gente tem que dar o passo a mais, a gente tem que se aprofundar no tema que a gente quer resolver. Então, os Mortadelas convidam você, que está de saco cheio da violência, a se debruçar sobre o tema, a estudar, a pesquisar, a refletir, a debater, a se informar por diversos processos, porque, meu amigo, resposta preguiçosa do tipo que bandido bom é bandido morto não vai resolver nada, nem aqui nem em nenhum lugar do mundo.